Eu tava pensando aqui se a fé fosse acumulada em saldo, né? Como é que seria? Quanto a gente teria de saldo? E aí, quanto é que você teria? A minha tá negativa. Negativada. É isso, eu tô Eu devendo. tô no auxílio daquele jeito ela que gastou o auxílio inteiro, entendeu? A gente bem que poderia receber, né? Um auxílio fé. É verdade, um boletim. Mas vamos fazer o seguinte, acho que o saldo das nossas contas aqui de fé já dá pra gente começar o circuito. Ah, com certeza! Hey! Welcome back to Culto Circuito. Fluente é ele, viu? Bilíngue é ele. Estamos começando mais uma recapitulação dessa lição que está se tratando sobre princípios da educação cristã. E o tema de hoje nós não podemos perder tempo. Calma, antes de falar o tema, a gente tem um recado. Segue a nossa... Nossa página, o nosso canal, com recadinho certeza. de blogueiro, gente. Pelo amor de Delay. Deus, com certeza. Inscreva-se aqui abaixo. Ative os sininhos. É pra onde que Não aponta? sei. Eu apontei pra qualquer lugar e o editor coloca aqui. Ele também- que lute. E também vai lá nos comentários e comenta o que você tá achando dessa lição. Não tá entendendo nada? É legal, porque você tem que procurar aqui, ó, jovem, na fonte. Tudo intencional. Pois é. E agora, já pra começar, a gente vai falar sobre educação e fé. E eu gostaria de saber de vocês o que é fé, mas não me venha com definição de Hebreus, não. Porque aí a gente já sabe. Com a certeza das coisas que não se veem. Todo mundo já sabe essa aí. Eu quero saber na prática. O que é ter fé? O que é fé na prática? Olha, pra mim, fé é eu não permitir escolher nada na minha vida. Nada, definir nada. É eu dizer assim, opa, Senhor, aquele negocinho que o Senhor me deu chamado livre-arbítrio, não quero mais. É o Senhor que vive em mim e agora eu vou. Do tipo, quero fazer uma nova faculdade. O que é que tem de errado numa nova faculdade? Não tem nada de errado, meu amor, uma nova faculdade. Mas será que isso é o que Deus quer pra tua vida? Então aí eu digo assim, olha, pai, eu tô querendo ir por aqui. Mas, se for da tua vontade, eu vou seguir. Deposito minha fezinha lá no Senhor e aí ele manda uma resposta pra mim e aí eu sigo ou não o princípio dele. Essa definição já poderia ter sido adicionada. A gente não altera nada na palavra de Deus, né? Mas aí a gente poderia fazer um comentário bíblico e aí já colocar essa definição. E aí agora ficou difícil pra você. Qual é a definição? Ah, vai ter que superar, né? versão- Não, na verdade eu só vou puxar dela, entendeu? Porque foi tão maravilhosa que a gente só faz complementar. Fé é saber, aceitar e entender que Deus está no controle de tudo. É justamente pegar o controle do jogo e entregar pra Deus. E saber que ele vai zerar o jogo. Ele gosta de controle. Pois Diga é. o seu Instagram aí pra Pode galera. falar, pode falar, Vou página. deixar esse arroba aí. Gente, bota lá, @Luanski, que vai aparecer logo de cara. Deus está no controle. E aí hoje eu recebi uma mensagem, Deus está no controle querendo falar com você. Eu falei, glória a Deus, né? Que bom. Então vamos lá. Quando a gente estuda Hebreus, a gente vê que é preciso crer pra ver. Diferente do que a gente acredita, né? Que a gente fala assim, primeiro eu quero ver pra crer. Mas aí Hebreus diz, não, meu bem, não é assim. Primeiro a gente crê pra ver. Como é que seria isso, né? E qual a importância da fé? Qual a importância da fé para a nossa vida? O que é que tem a ver com a educação? Eu vou jogar tudo aí pra gente mexer o caldeirão e responder. É porque a suma, tudo tem que linkar com... Tomara que saia um bolo gostoso, né, dessa mistura toda aí. Na verdade, tudo tem que ter educação, né? Porque é o tema principal. Aí, às vezes, eu tô aqui estou perplexo com essa lição, porque, tipo assim... Gente, eu não sabia que esse tema educação tinha tanta coisa assim, Abrangia sabe? tanta Pois coisa, é. né? Exatamente. Gente, peraí que eu tenho que fazer um link de volta aqui. Esse assunto aqui também vai? Deixa eu linkar Tipo, aqui. fé, eu pensava que era só aquela estampa lá, negócio de... Desculpa você que usou camisa fé naquela época, aquela Que você tem? modinha. Que você tem uma Eu não comida tenho, não, dessa? odeio aquela estampa. Prossiga, senhora, com seu pensamento. Vai lá, Luan, jogue duro. Vamos lá, vamos começar. A fé, ela torna Deus de forma real como o nosso mantenedor, como o nosso sustentador, aquele que direciona toda a nossa vida. E a fé, ela se manifesta por diversas formas. A fé, ela pode ser manifesta através da obediência, que é bastante comum. A fé pode ser manifesta através do sacrifício pessoal, de oferecer o sacrifício, da minha vida ser um sacrifício vivo para Deus. A fé pode ser manifesta através das minhas ações e tantas outras coisas. Então, a fé, ela também possui
uma característica didática. Ela tem a sua didática incluída nela. Até porque a fé, ela também nos ajuda o que vimos desde o início da lição no trimestre, a resgatar a imagem e semelhança de Cristo. A Perfeito, fé, educação cristã. a Isso, fé, muito bem. ela Tirou 10. demonstra a nossa dependência de Deus. Ou seja, também a fé ela é essencial para a vida cristã, né? Porque nós estamos trabalhando com a inteireza, né, do sujeito, que é importante, e ela é essencial também para pequenas e grandes coisas, né? Porque a gente pensa que eu preciso ter fé para curar, sei lá, um câncer, uma doença assim que os médicos já desenganaram, mas para decisões pequenas também a gente precisa de fé. E se a gente não desenvolve a fé nessas pequenas decisões, quando chegar numa coisa maior, a gente também não vai ter, né? O saldo não vai estar. Saldo bancário que não tá batendo. Não tá. E quando a gente junta, Van, a educação com a fé, por exemplo, a fé ela pode não somente ser cristã. Mas se eu tô ali absorvendo conhecimento diante de uma sala de aula, né, de um professor que tá me ensinando alguma coisa que eu nunca nem vi, não sei pra onde é que vai. Aquele negócio de física que você não sabe também. Então, eu senti o riso aqui do lado. Mas vamos comentar. Então, essas coisas você precisa de um negocinho chamado fé pra você acreditar que é verdade. Ah, tá, mas aí eu faço uns experimentos. Ok, Deus também faz uns experimentos na nossa vida pra provar que a gente tem fé, que é possível viver diante de todo o conhecimento que Ele traz na palavra dele, né? A educação que Ele vem trazendo. Ele diz assim, olha assim, filho, tem isso aqui. Na vida daquela pessoa foi daquele jeito. E aí você pode botar isso aqui na sua vida. Aí vem a provação. Esse negocinho provação na sua vida, onde você vai aprender na prática a ter fé, a exercer a fé que Deus diz que a gente deve ter. E detalhe que a fé, ela requer duas coisas. Ela tem dois fatores primordiais, que ela precisa acreditar. E isso também fala bastante sobre Deus. O primeiro fator que deve ser levado em consideração é a crença da existência de Deus. Para eu ter a fé, para eu exercer a fé, eu preciso crer e confiar que Deus existe. Mas um outro fator que também deve ser levado em consideração é a questão da onipotência, do poder de Deus. É saber que Deus pode fazer qualquer coisa, que Ele pode operar na minha vida. E aí ele diz assim, né? Se você não tá crendo, prova. Me prova que eu vou te mostrar. Prova e vede. Que eu tenho o poder pra fazer a diferença na sua vida. Nós agora assistiremos o Provar e Vídeos. Não, mentira. Mas assim, falando sobre prova, rapidinho, às vezes quando nós falamos sobre fé, a gente quer também apoiar a nossa fé na razão. Não há problema, porque a gente está dizendo que você não vai usar a razão. Porque a razão, mas não como firme fundamento, não está na razão. A razão é uma ferramenta que a gente usa, né? Porque Deus utilizou da razão, né? E quer que a gente utilize também. Mas ela não deve ser a rocha fundamental, porque a fé ela tem que se evidenciar em si mesma. E quem usa, por exemplo, a razão como somente o único fundamento seria, por exemplo, o racionalismo, não sei. E aí, quando você falou de prova, eu lembrei disso, né? Ou também quem crê muito só na empiria. E isso não dialoga muito com a fé. A fé, ela precisa se evidenciar em si mesma. Vai existir algum momento que a ciência, não sei, não vai conversar, né, dialogar, e aí a gente tem que falar o que é que eu creio. Eu estou preferindo a fé, a palavra de Deus ou, por exemplo, evidências científicas, né? Então, isso dialoga muito com a nossa visão de mundo, que a gente também já conversou aqui em algum nossos momento. Óculos coloridos. Se parando para pensar nisso, Vanessa, eu estava aqui meditando no que você estava falando. Às vezes a Bíblia se torna um pouco até ilógica, né? Deus não se detém muito em explicar. No princípio, ali no Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Puf, criou. Do quê? Como? Quando? Por quê? Não fala. Simplesmente criou. Eu creio que é por isso que é uma doutrina, né? É uma coisa, uma crença que nós temos. Porque, tipo assim, a gente precisa, às vezes, dar um salto no escuro. Porque a gente não entende a infinidade, o pensamento de uma pessoa infinita. É como você querer medir 1 metro de uma corda, tirar 1 metro de uma corda que é infinita. Entendeu? Quanto é que você tirou ali? Quanto é que sobrou? Ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe o que se passou pela cabeça de Deus. Mas ele também não deixou a gente, assim, jogado Sem às nenhuma traças, informação. sem nenhuma Desamparados. informação. Ele foi tão didático que ele usou pessoas, usou profetas, para escreverem no sotaque humano. Você pode ver a Bíblia. Mas a Bíblia tem muitas coisas que se contradizem. A Bíblia tem muita coisa aqui que não tá batendo. Aqui dali, um machado flutuar, uma jumenta falar. Eu não tô entendendo. Isso daqui é meio ilógico. Mas Aí entra a fé. a fé, exatamente.
Inclusive, muitos desses profetas está lá na Galeria da Fé, de Hebreus 11. Ué, que link Calçada da maravilhoso. Fama. A gente não combinou isso, mas foi um link maravilhoso pra minha pergunta que tava aqui na minha cabeça. E eu Então queria vai, dizer... brilha. Pronto. Em Hebreus, a gente tem a Galeria da Fé, né? Dos heróis da fé. E eu queria saber de vocês, qual é o personagem aí que mais você se identifica, assim? Ah, eu gostei que citou essa pessoa aqui porque eu me pareço com ela. Oh, pergunta difícil. Pergunta Canta difícil. o coral de grilos. 2000 anos depois. Tá. Olha o checklist. Moisés tá lá na Galeria da Fé. Tá. Como é? Galeria Ninguém da ouviu. Fé, check. Uma das pessoas que aparece lá na Galeria da Fé, que eu admiro bastante, é Abraão. Se nós pararmos para pensar lá no início, no Gênesis, Abraão foi abençoado. E, gente, vamos combinar. É muita fé. Sai de casa. Não é à toa Sai que do ali é meio o da auge da fé. parentela. O auge da fé. A galerona toda sai. Leva tudo. E eu vou mostrar o caminho. Tá, Senhor, pra onde? Só vai. Segue o rumo que eu vou mostrar o caminho. E no E era final... o rumo, não era o fluxo, né? Não era pra onde todo mundo tava indo, não era o fluxo, era o rumo. Era o rumo. E no final, Deus ainda chega e diz: Abraão, por meio de ti, todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. Cara, é muita fé, velho. Você sair assim da sua casa, pá, sem saber nada, sem nenhuma informação. Mas aí a fé entrou em ação. E ele sabia que Deus estava no controle do negócio. A gente já não tá querendo sair de um lado da pista pro outro, sem Ai, meu saber filho, direito qual já é o recebi rumo, um convite, imagina. vamos pra Portugal. Eu não sei que festa tá rolando lá em Portugal, mas tipo assim, tá todo mundo geral indo pra Verdade, Portugal. Vamos pra verdade. Portugal. Eu disse, gente, calma, eu não sei o que tem lá, não sei como, eu não sei falar o idioma. Mas, se o chamado vier de Deus, você Partiu dirá... Portugal. Essa é a ideia. E quando eu penso assim, na Galeria da Fé, pra mim é Moisés. Moisés é um exemplo da minha vida. Porque quando eu vou estudar a história de Moisés, e eu já falei de Moisés algumas vezes, pra mim, aquele primeiro momento ali de estar diante da sarça ardente, diante de Deus, da presença do Senhor, e ele arranja desculpa pra dizer assim, pai, eu não falo direito. Gente, Moisés era filósofo, Moisés era estudado, Moisés era arquiteto. Peraí, como é que ele não falava direito? Como é que ele não tinha tato para falar com as pessoas? Ele tinha muito conhecimento e a sabedoria Deus estava ali para dar. Então, Moisés vai negando, dando desculpas, mas depois ele diz, ok, Senhor, me desarmou. Acabou para mim, já deu. Então, agora eu vou seguir o que o Senhor quer. Então, é o melhor e maior exemplo para minha vida. E às vezes a gente pode pensar assim, mas só tem a galera top lá na galeria, né? Que os reis da fé e tal, mas tem, Sansão tá lá, né? Rabi tá lá. Então a esperança, né? Pra mim, pra você aí que tá desenvolvendo aí essa fezinha aí, menorzinha do que uma semente do grão de mostarda. Então a esperança pra gente. Pra finalizar, duplinha sertaneja, inseparável, fé e oração. Como é que a gente envolve a oração nesse processo e a gente já finaliza em 3, 2, 1. A oração, ela é destinada para alguém. E esse alguém é Deus. Logo, se eu oro, eu tenho fé em Deus. Mas eu queria finalizar só com um textozinho que diz assim: por meio da fé em Cristo, toda deficiência de caráter pode ser compensada, toda contaminação removida, toda falta corrigida e toda boa qualidade desenvolvida. Nele, vocês recebem a plenitude. Tá preparado para receber a plenitude de Cristo? Então busque com fé e com oração.